Em entrevista publicada na revista Veja deste final de semana, o ex-presidente Bolsonaro diz que está vivo na disputa pela presidência da República em 2026. A reportagem da Jovem Pan acompanha ao vivo com Daniel Lian. Tem mais detalhes dessa entrevista do ex-presidente, né, Daniel? É isso mesmo, Rafael. Bom dia novamente a você e a todos. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, destacou nessa entrevista que possíveis substitutos não podem ser considerados nesse momento. Isso porque somente se ele estiver enterrado que haverá substituto para ele nas eleições presidenciais de 2026. Ele foi questionado sobre o próximo pleito e aí o presidente chegou até a citar nomes de governadores de estados que poderiam ser possíveis candidatos da direita, como Tarcísio de Freitas, ao qual classificou como um baita gestor. Também citou Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Ronaldo Caiado de Goiás. No entanto, ele disse que é o único nome conhecido nacionalmente, que o resto não tem nome nacional e que o candidato é ele. Portanto, não há substituto. Ele diz que somente se ele estiver enterrado. Sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível por 8 anos, e também sobre a outra ação, o inquérito que corre sobre a questão do golpe, Jair Bolsonaro diz que não tem medo de julgamento, mas sim de quem vai julgar. O ex-presidente da República ainda ressaltou que continua imbrochável e que não teve erros durante a pandemia do coronavírus. Ele disse que tudo que foi feito na ocasião ocorreu da forma que deveria ocorrer. Disse que não houve nenhum erro em relação a essas ações. Ele citou ainda a sua família no próximo pleito eleitoral, especialmente para o Legislativo, para o Senado. Ele disse que 3 membros de sua família, 3 integrantes de sua família, vão concorrer ao Senado. Flávio Bolsonaro, um de seus filhos, já é senador pelo estado do Rio de Janeiro, será candidato à reeleição. Também Eduardo Bolsonaro será candidato por São Paulo. Ele que, segundo Bolsonaro, foi lançado por Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e também Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama, segundo ele, vai concorrer a uma cadeira no Senado pelo Distrito Federal. Ele disse que tem grandes chances de se eleger e que é o plano ideal para a sua esposa. Portanto, Jair Bolsonaro falou sobre diversos temas, inclusive sobre Pablo Marçal, que se destacou aqui na eleição da capital paulista. Ele disse que Pablo Marçal é um jovem que tem muito futuro, no entanto, saiu arranhado especialmente em decorrência da live que fez com o candidato, o opositor, o candidato da esquerda, Guilherme Boulos, após aquele polêmico laudo que foi feito por Pablo Marçal no finalzinho, nos dias que antecederam o primeiro turno da eleição aqui na capital paulista. Portanto, uma entrevista em que o ex-presidente da República abordou diversos temas. Valeu, Lian. Vamos ouvir então o que a Dora Kramer pensa a respeito do que disse o ex-presidente à Veja, dizendo que vai manter a pré-candidatura para 2026, mesmo estando inelegível. Dora. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que vai manter o registro da sua candidatura à presidência da República em 2026 até o último momento, ele vai além de repetir aquela manobra, aquele lance que o hoje presidente Lula fez lá em 2018. Ele não podia concorrer, estava inelegível porque estava preso, no entanto, manteve a candidatura até o prazo final, até o limite, quando bem pertinho das eleições ele confirmou a candidatura do Fernando Haddad. Então, por que eu digo que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai além disso? Porque é o seguinte, quando ele mantém o registro da candidatura, se ele mantiver mesmo o registro da candidatura até o prazo final, ele, na prática, bloqueia o caminho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
para uma eventual candidatura à presidência da República. Porque o governador, para concorrer à presidência, ele precisa sair do governo 6 meses antes. Ora, e se 6 meses antes, em abril, o ex-presidente Bolsonaro ainda mantém a candidatura, o governador vai precisar se decidir necessariamente a ficar no governo, porque ele não trocaria uma reeleição quase certa por um salto no escuro numa candidatura que poderia não se materializar. Bom, quero ouvir então o Mano e o Adriano sobre essa persistência do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que ele é o candidato desse polo ideológico e vai continuar insistindo nessa tese, mesmo estando inelegível, Mano. Bolsonaro ligou o modo Lula livre da direita, né? Repetindo aquela estratégia adotada pelo então ex-presidente Lula, que foi muito eficiente em manter a sua ascendência sobre o campo político da esquerda. Agora, Jair Bolsonaro tenta bloquear a possível ascensão de outras lideranças nacionais no campo da direita, mostrando na prática que o próprio interesse pessoal, personalíssimo de liderança no campo é muito mais importante para ele do que qualquer discussão sobre o futuro do país ou sobre a viabilidade de uma alternativa ao campo representado pelo presidente Lula. Bolsonaro, dessa forma, mostra que não tem exatamente muita coerência com o seu discurso de patriotismo. Eu vejo essa comunicação do Bolsonaro muito no sentido do momento político, né? Bolsonaro ficou esse ano de uma forma mais silenciosa, não tanto, né, naquele evento que ele fez em São Paulo em fevereiro. Isso foi tremendamente bem sucedido, no qual ele ajudou a candidatura, né, agora do prefeito reeleito de São Paulo, quando ele, o Ricardo Nunes, né, quando ele chamou os seus apoiadores, e os números aí variaram de 300 a 700 mil, não importa, né, muitos quarteirões foram inundados, né, por manifestantes que foram por conta do apelo de Bolsonaro. Depois desse evento, Bolsonaro ficou mais quieto, mais calado, mas ele ficou circulando por todo o Brasil, com a sua esposa, Michele Bolsonaro, né, ambos presidentes, digamos assim, de honra do PL, e promovendo candidaturas a vereadores, candidaturas a prefeitos. E ele colheu os resultados dessa ação dele nas eleições municipais, quando o PL se transformou na legenda da direita no Brasil. Muitos candidatos a prefeito e vereador se apresentaram como candidatos de direita. Então, assim, eu costumo dizer que a direita se consolidou nessas eleições deste ano, né? Pessoas deixaram de ficar envergonhadas de se assumir nessa posição. E eu acho que, então, o Bolsonaro está aproveitando esse momento político, ainda mais porque ele foi meio que enfrentado, né, para a candidatura do Pablo Marçal em São Paulo, e o Pablo Marçal acabou tendo aquele problema, né, no finalzinho, né, com aquela live, né, muito amistosa, com seu principal desafeto aparente, né, na eleição. Então, acho que foi um momento que o Bolsonaro teve até para se revigorar junto à sua base, junto aos seus eleitores. A gente sabe que até 2 anos muita coisa pode acontecer, né? Ele até brincou com as palavras, ou seja, eu estando vivo, eu vou estar querendo ser candidato. Só se eu tiver voto que eu não vou querer ser. Né? Então, fez um pouco de uma brincadeira de jogo de palavras, mas ele promoveu muitas candidaturas, né, no Brasil, inclusive o próprio Tarcísio de Freitas tem uma relação muito próxima de Bolsonaro. Não creio, né, que ele faça isso querendo atrapalhar o Tarcísio de Freitas. 2 anos, está muito afastado ainda. O que vai acontecer efetivamente vai depender da possibilidade dele recuperar, né, a sua elegibilidade. Já tem ações nesse sentido. No momento é impossível, é improvável, mas a gente sabe que no Brasil, principalmente em termos de direito eleitoral, tudo é possível, né? Então, eu não tiraria do horizonte a possibilidade de Bolsonaro, sendo liberado, disputar a eleição. Caso ele ainda esteja em 2026 impedido, acredito que ele vai trabalhar uma costura em torno de um nome viável
para poder disputar contra quem quer que seja em 2026 as eleições presidenciais.